Sou o Diogo, né, essa é a primeira aula da disciplina de Linguagem e Programação Estatística para a Biologia. Né, a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem R, né, a aplicação dela para análise de dados, né, principalmente em análise estatística de dados, visualização de dados. Né? Então, começando aqui com a programação no curso, o que eu tinha planejado era, a gente vai, ao longo dessa semana, né, a gente vai ter um misto de aulas gravadas, né, e vai ter também encontros no final do dia, sempre no fim do dia, de segunda a sexta, a gente vai ter os encontros para resolver alguma dúvida, né, e aí eu vou deixar vocês, depois de assistirem as aulas, vou deixar vocês com uma série de exercícios que na verdade é a mesma coisa do que a gente faria se fosse presencial, né? Essa disciplina eu tinha programado ela para funcionar dessa forma, inclusive. As aulas expositivas eram muito curtas, muito pequenas, e aí logo em seguida a gente já passava para os exercícios, na verdade uma série de tarefas, né? Que os alunos têm que fazer, e aí o meu papel na verdade é uma mais um tira-dúvida e talvez de um instigador de vocês, né, para encontrar a resposta. Eu evito dar a resposta logo direto, mas eu indico vocês aonde onde essa resposta pode ser encontrada. Então eu vou continuar seguindo essa filosofia de ensino aqui, nessa disciplina. A única coisa que vai mudar é que eu não vou estar direto com vocês, né? A gente vai estar à distância, infelizmente, mas a ideia é que vocês assistam às aulas, né? Que vão ser, como eu disse, sempre curtas, né, ao longo da semana, e aí logo em seguida peguem os materiais que estão disponibilizados lá no Moodle. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. Então o que eu tinha programado a gente vai começar com uma introdução ao R. Deixa eu só mudar aqui. Uma introdução ao R, né, nessa primeira aula, inclusive. O ambiente, como que ele funciona, o que ele é, para que ele serve. Né? E aí, logo em seguida, na próxima aula, a gente já vai falar sobre organização e curadoria de dados. E aí eu vou falar sobre um pouquinho do capítulo 8 do livro do Gotelli e Ellison, né, que tem disponível, inclusive, na biblioteca. A gente avança para importação e manipulação de dados, a gente vai ter exercício sobre isso. Controle de versão, eu vou falar sobre esse conceito, e a gente vai fazer alguns exercícios no Git e GitHub usando o RStudio, tá? Isso é uma coisa que eu mudei nos últimos anos. Eu não vou mais usar o Git direto da linha de comando. E aí logo em seguida a gente vai ver como implementar. Na verdade eu vou fazer uma breve recapitulação, tá? A gente vai ter uma aula sobre isso, uma breve recapitulação do que são modelos lineares, né? Vocês já viram isso lá nas aulas de estatística básica, provavelmente com o Luiz Gustavo. E aqui eu vou só relembrar mesmo, tá, vocês? E aí a gente vai seguir, a gente vai ter exercício de como rodar esses modelos lineares. Vocês também talvez não estejam lembrando do nome, né? Vocês provavelmente vão estar lembrando da ANOVA, do TST, da ANCOVA, regressão linear. A gente vai ver que, na verdade, todos esses testes que tem esse monte de nome aí fazem parte de um grande... Eles podem ser modelados, né? Eles podem ser escritos, inclusive, com a mesma equação, né, matemática, e por isso eles são chamados no seu conjunto de modelos lineares. Eu vou explicar isso para vocês. Gráficos, a gente vai ensinar tanto os gráficos base do R quanto o ggplot. Tá? Que hoje é um pacote que faz parte do chamado Tidyverse, né? A gente também vai falar sobre isso, inclusive, do Tidyverse quando estiver falando de manipulação de dados, tá? E aqui a gente vai ter uma aula bem curtinha sobre rudimentos de programação. Vou só ensinar vocês como escrever uma função, e por isso que eu estou chamando de rudimentos, porque é bem rudimentar mesmo, tá? É bem rapidinho que a gente vai passar sobre isso. E por fim, eu vou falar sobre talvez uma aula das mais importantes, que é reprodutibilidade em pesquisa. E aí eu vou ensinar vocês como montar um documento dinâmico no R Markdown, né? E essa aula também é importante por conta da nossa avaliação, né? Ela depende disso, né? Então como é que vai funcionar? A gente vai ter
duas avaliações. Uma é a P1, que vai ser a entrega dos scripts, né? Inclusive já tem uma parte lá no Moodle para vocês já fazerem o upload dos scripts. Do script, na verdade, vocês vão colocar isso tudo num script só e me enviar. Que vai ser a P1, né? Vocês vão fazer avaliações, na verdade, de atividades, né? Ao longo da semana e isso vai funcionar como uma parte da avaliação. E aí o trabalho final, que é o Markdown, como eu estava falando. Se você não sabe o que é o Markdown, calma que a gente vai chegar lá, tá? Então, cronograma, como eu disse, a gente vai... todas elas vão ser disponibilizadas em vídeo. Então, a ideia é que você assista os vídeos, né? Tente fazer, pelo menos, né? A gente vai ter um material também para leitura. Então, assista as aulas, leia o material e tente fazer os exercícios. E aí, se você tiver algum tipo de dúvida, a gente se encontra sempre no fim do dia, né? Eu vou marcar isso certinho né, por e-mail com vocês, mas a gente vai se encontrar sempre no fim do dia para resolver essas dúvidas. Tudo bem? Então a primeira aula que a gente vai ver hoje, inclusive, é o programa R, o que é o RStudio. A gente vai estar vendo os tipos de objetos, como obter ajuda e como escrever e organizar um script. E aí em seguida, como eu disse, na próxima aula, organização de dados, boas práticas em organização de dados e curadoria de dados. Essa é uma coisa importante, principalmente para quem está começando, né? É legal já pegar essas boas práticas e começar já do jeito certo, né? Então a gente vai ficar 2 aulas aqui falando sobre versão, controle de versão. A gente vai ter uns exercícios, eu vou também conversar com vocês a respeito disso, como a gente pode melhorar talvez essa parte da disciplina. E aí em seguida manipulação de dados. Eu vou falar sobre o Tidyverse e a estratégia que é chamada de Split Apply Combine. Tem um errinho de digitação aqui, né? Apply. Que está implementado no Tidyverse, né? E aí a gente vai ver vários tipos de funções, né? Tipo Summarize, Group By, né? O Pipe Operator, que é uma coisa bem interessante também. E ajuda a gente, economiza tempo. Análises, né? Como eu disse, a gente vai retomar um pouquinho, vai relembrar, vai ser uma coisa bem mais simples e aí vai implementar esses modelos, inclusive usando, né, uma coisa que a gente aprendeu na aula anterior. Gráficos, tanto o gráfico base quanto o ggplot2, né, com exercícios, inclusive. E a gente vai, eu separei bastante, vocês vão ver que a gente vai ter bastante tempo para implementar isso. Então, se você não teve tempo de fazer ou não conseguiu fazer, né, o exercício num dia, tudo bem, deixa ele para o próximo dia, a gente tira a dúvida, você tenta de novo. A ideia aqui é que você se desafie a botar a mão na massa e tentar, né, fazer pelo menos. Porque... E eu planejei a disciplina dessa forma, né, para deixar bastante tempo para vocês quebrarem a cabeça. Tudo bem? A introdução à programação, essa aula vai ser bem curtinha, né? Reprodutibilidade em pesquisa, o Markdown, o Knitr e como organizar o Markdown, que é o que vocês vão precisar para, inclusive, fazer o trabalho final. Exercícios, a gente vai ver também, inclusive vocês já podem usar isso para fazer, ou começar a fazer o trabalho final, tá? E aí uma sessão de tirar dúvidas final, a gente fecha a disciplina dessa forma. Tudo bem? Então, como eu disse, né, você pode pegar todo o material dessa disciplina no Moodle. Todas as pessoas que estão matriculadas no Syscad já estão automaticamente inscritas, né, no Moodle, tem acesso ao Moodle e toda a disciplina já está montada lá, inclusive, tá? Só que eu vou liberando aos poucos, né, eu vou liberando o material conforme a gente vai avançando na disciplina. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Essa aula eu gosto de falar que assim, a gente aprende, a gente começa falando sobre como baixar um programa, né, e depois sai lá no fim da semana aprendendo a rodar uma coisa relativamente complexa como o Tidyverse e o Markdown, né? Então é uma coisa bem desafiadora, assim, tanto para vocês quanto para mim, né? E a gente... Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso nesse formato. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai explorar um pouquinho o site do R, né? Vamos lá.
Então, como eu disse, esse aqui é o site do R, né? O rproject.org. Então, essa aqui é a cara dele. A gente tem relativamente poucas informações, então a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em Download R. E a gente vai ver que tem o que são chamados espelhos, né? Qual que é a ideia aqui? É que como a gente tem, o R um software livre, né, aberto, então a ideia é que você, ao invés de ter um único site, você tenha vários servidores, né, várias partes, espelhos na verdade, que chamam, desse site espalhados pelo mundo, porque aí você não fica, você tem uma melhoria no tráfego, né, você não tráfego que você não fica lotando um único site, né? Então a ideia é que você pegue o site espelho mais próximo de você. Então você pode escolher qualquer um desses aqui do Brasil. Vou pegar o da Fiocruz. E aí sim, você chega no site, na parte do site onde você vai para baixar. Então, dependendo da sua plataforma, você pode estar no Linux, Mac ou Windows, né? Se estiver no Windows, você clica aqui e aí tem várias versões, né? O Base, Contrib ou Contrib. Se você quer simplesmente pegar o R para usar esse usuário simples, digamos assim, você vai clicar aqui, base, né? E aí depois download R. Ele vai baixar finalmente o programa para você. Tudo bem? E aí você vai lá, como você já sabe, dá 2 cliques e instala esse programa, tudo bem? Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o RStudio, que é o IDE que a gente vai utilizar nessa disciplina, né? O IDE é Integrated Development Environment, tá? Na verdade é um ambiente que vai facilitar a gente a utilizar o R, tudo bem? Então, se você entrar lá em rstudio.com e vier aqui Products, Open Source, RStudio. Então, você baixar aqui, a gente quer usar o RStudio no próprio desktop. A gente vai ter aqui o Open Source, que é o gratuito, né? A gente vai ver aqui Download. E lá também vai ter para a gente escolher as versões, né? Desktop, provavelmente é o que você vai querer, né? E aí aqui ele já vai reconhecer o seu sistema operacional e já vai te dar o link, né? Se você quiser baixar inclusive diferente, vai estar aqui os links aqui embaixo. Então é isso, tá? Por enquanto, se você não fez ainda, baixe tanto o R quanto o RStudio. Como eu disse, a versão base do Windows, se você tiver o Mac é só uma única versão, ou Linux também é só uma única versão, você não precisa escolher quais das duas, né? Enquanto você está baixando ou instalando, eu vou falar um pouquinho sobre, explorar um pouquinho o site, né, do R, falar um pouquinho sobre os manuais e a lista de discussão no site. Então, se a gente voltar aqui, aqui, ó, esse é o site inicial, né, a cara inicial do nosso site. Então, aqui nessa barra lateral, a gente vai ter uma série de links, tudo bem? Se a gente baixar aqui, vai estar Documentation, vai estar Manuals. Se a gente clicar, a gente vai direto para uma parte do site onde está justamente o manual do produto, né? O manual do R. Então, a gente vai estar aqui uma introdução ao R, importação, tal. Tem várias coisas. Se você é um cara que saca bastante de programação, tem facilidade, provavelmente você não estaria fazendo essa disciplina, né? Mas se você é essa pessoa, essa parte do site é para você, tá bom? Então isso vai baixar um PDF, né? Com uma linguagem bem relacionada para computeiro, tá? Assim, resumo da conversa. Se você não é um computeiro, né? Você está aprendendo, tal, aí eu vou sugerir que você clique aqui embaixo, ó, Contribute Documentation. Ele vai para um outro site e aí tem a documentação contribuída. Então, qual é a ideia aqui? Várias pessoas, né, inclusive qualquer um pode fazer isso, preparar um documento, um manual, uma apostila e mandar para o site do R.
e ele fica hospedado nessa parte, tudo bem? Então aqui, inclusive, primeiro são os documentos em inglês, ele faz uma divisão, né, com mais de 100 páginas, menos de 100 páginas, tudo bem? E a gente pode fazer o quê? A gente clica aqui, outras línguas. Aí ele vai estar por ordem alfabética, chinês, croata, blá 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 blá. Se a gente pular um pouquinho lá, português, tudo bem? Tá aqui, ó. Bioestatística usando R, introdução à biometria, tem várias coisas. Inclusive uma apostila que eu e alguns amigos preparamos. Tá ela aqui, eu mandei lá inclusive em 2011, né? Que é inclusive essa disciplina, essa apostila vai ser um dos materiais que a gente vai utilizar nessa disciplina. Então, se você quiser, você já pode baixar, tá aqui, ó, PDF, tudo bem? Além disso, se a gente voltar lá para o início, a gente pode baixar aqui um pouquinho, ó, tá vendo? Documentos com menos de 100 páginas e aí tem aqui documentos curtos e reference cards. Essa parte aqui talvez seja uma das mais legais e mais importantes do site, tá? E principalmente para quem está começando o R. Eu gostaria de ter sabido dessa informação quando eu estava começando a aprender o R. Aqui o que a gente tem são vários cartões de referência, são basicamente PDFs de 2, 3 páginas com as funções, né? E uma breve explicação do que é aquela função. É como se fosse um glossário, né? Eu vou falar sobre isso, mas assim, não é à toa que o R é chamado de uma linguagem de programação, né? Então, uma linguagem de programação é assim como qualquer outro tipo de linguagem, ele vai ter a sua sintaxe, né? Vai ter o seu vocabulário e a gente pode ter um glossário, um dicionário, né? Então, isso aqui é como se fosse um glossário, tudo bem? Então, eu recomendo fortemente que você baixe alguns desses aqui. O que eu mais gosto é esse aqui, ó, Reference Card do Tom Short. Você pode clicar aqui e vai te dar um PDF de duas ou três páginas, né? 4 páginas. Com uma série das principais funções, né? Então ele vai te dar aqui a função, por exemplo, a gente vai ver, né? Essa função que sec from to. Aí o que essa função faz? Gera uma sequência by, que é um argumento dessa função, e especifica o incremento, né? O quanto que ela vai aumentar, né? A passo na sua sequência, né? E o length especifica o tamanho desejado dessa sequência. Então, assim, é uma pequena descrição. Então, se você está aprendendo uma nova língua, é sempre legal você ter uma ideia do vocabulário. Uma das maneiras de você conseguir falar essa língua justamente é aprender vocabulário. Como é que as palavras, né? Você nomeia coisas, né? Saber que como computador em inglês ou mesa em inglês, né? Aí você consegue aos poucos falar inglês, porque você consegue se referir a essas coisas. Aqui é a mesma coisa, tá? Você precisa saber as funções, né? Para conseguir não só como o nome das funções, como a sintaxe das funções, como a maneira como elas funcionam, né? Que é basicamente como uma língua funciona. A gente sabe que, por exemplo, em português, assim como outras línguas, né, que são chamadas de sujeito, verbo, objeto, a gente tem o sujeito, que vem o verbo, e o verbo vem depois, né, o verbo e depois o predicado, né, ou o objeto. A gente sabe que em português, né, a gente sempre tem o substantivo e o adjetivo, né? Casa grande, né? Então, que é diferente do inglês, por exemplo. No inglês, o adjetivo vem antes do substantivo, né? Big house. Então, você precisa saber isso, como encaixar essas coisas para conseguir usar essa linguagem de programação, tudo bem? Então, essa é uma baita de um avanço. Se você quiser começar, sugiro fortemente que você imprima isso, talvez, ou deixe próximo da sua mesa para você usar. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Sim, as listas de discussão. A gente vai voltar a falar sobre isso, mas eu queria mostrar para vocês também uma outra maneira da gente conseguir ajuda. Tudo bem? A gente tem uma das formas é essa, né, de você
ter acesso a essas listas de discussão. Tem várias, talvez a gente até fale disso mais pra frente. Eu acho que eu vou falar mais pra frente sobre isso. Aqui tem uma série de maneiras, a gente vai falar sobre isso, né? Como conseguir ajuda dentro do R, mas enfim, é isso aqui, o RSeek também a gente vai falar sobre isso. Aqui, o mailing list, é isso aqui que eu queria. Our email list, né? Então, como eu disse, a gente tem uma série de listas de e-mails, né, que você consegue entrar, que você consegue perguntar e responder, né, ver as respostas, inclusive em português e em inglês, e tem tanto geral quanto específico, né? A gente tem uma série delas aqui, para anúncios do R, para ter ajudas, que é uma lista bem geralzona, né? Se você estiver desenvolvendo algum pacote, e o que eu estou chamando de listas específicas são essas daqui. São as SIGs, né? Que é a sigla para Special Interest Groups. Então aqui, por exemplo, essas para mim são as listas mais úteis, tá? Que são sobre um assunto específico. Por exemplo, se você está trabalhando com ecologia, talvez você queira entrar aqui na RSeek Ecology, né? Que é uma lista especificamente para discutir sobre assuntos de ecologia. Então você pode se inscrever e aí você recebe os e-mails, né? Isso é uma maneira de você encontrar ajuda, tudo bem? Isso está lá nesse site do R, como eu disse. Mas tem outras também, a gente vai chegar lá. O RStudio também disponibiliza esses reference cards, no caso deles eles chamam de cheat sheets, que é uma folha resumo, né? Então você consegue chegar nelas através desse link aqui. A gente pode vir aqui, resources, cheat sheets, e aí você tem várias delas, inclusive desde coisas bem específicas, né? Como lidar com fatores, né? Até coisas mais gerais, né? Como lidar com datas, enfim. Então, como importar dados, como transformar dados, a gente vai usar ela, né? Essa aqui vai ser uma que a gente vai usar. O R Markdown também a gente pode usar. Como lidar com o RStudio, né? Então tem várias. Eu simplesmente gostaria eu sugiro assim, bastante que você explore isso aqui, baixe quantas você quiser, tudo bem? É uma coisa muito legal quando você está aprendendo a mexer, que você tenha essas coisas à mão, tudo bem? Também dá para usar o R no servidor, tá bom? A partir de alguns sites. Esse é um deles, tá? Alguns deles, inclusive, estão meio complicados, assim, mas esse é um deles, que é o JDoodle. É óbvio que você só vai conseguir fazer algum tipo de operação, mas dá para fazer isso também. Tem um outro chamado Run My Code, você também pode usar e enviar o seu script, ele roda para você, né? E aqui é justamente o que a gente acabou de mostrar lá, né? No Contribute Documentations, a parte dos manuais, né? E os reference cards. Então, isso aqui na verdade eu já mostrei para vocês, eu me antecipei, né? Os manuais, tutoriais, inclusive em português, as listas de e-mail. E aqui, como eu disse, também tem algumas listas em português aqui do Brasil. Uma que é mantida lá pelo laboratório de estatística lá da UFPR, tem esse link, você pode entrar lá e se inscrever. E também dentro do R a gente tem dois grandes repositórios para os pacotes, né? A gente vai ver sobre o que são os pacotes, para que eles servem. Mas, de longe, o maior deles é o CRUN, né? Que inclusive pode ser acessado do próprio site lá do R. Então hoje eu acabei de olhar, a gente vai ter mais de 17 mil pacotes disponíveis no R. Que são conjuntos de funções, basicamente, que realizam uma função específica, né? uma área específica, né? E o outro relativamente importante é o Bioconductor, que é mais para o pessoal de biologia molecular, né? Bioinformática. Tem bastante pacotes que são disponibilizados nesse repositório.
como é que a gente navega, como é que a gente consegue, né, encontrar o que a gente quer dentro desses mais de 7.000, né? A gente tem o que é chamado de task views, que são, a gente pode chegar neles por meio desses, a gente pode entrar aqui inclusive, né? Dá uma olhada aqui. Vou voltar aqui no Brasil. Aqui, Task Views. Então, como eu disse, aqui vão ser basicamente o que eu chamaria de curadoria, né? Então, são pessoas que cuidam ou que ficam, né, acompanhando o desenvolvimento de alguns pacotes em algumas áreas. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui em, sei lá, Environmetrics, por exemplo. Né? Então, tem esse cara aqui que é o Gavin Simpson, que cuida disso. Ele foi atualizado, né, dia 14, que é ontem. E ele tem um pequeno resumo. Então, por exemplo, se você está interessado nesse caso em fazer uma análise específica, por exemplo, modelar a resposta das espécies e outros dados. Então, aqui tem um conjunto de pacotes, né, que você pode começar a procurar, né, o que você quer através dele, né? Árvores multivariadas aqui, enfim, então tem bastante coisa. Ordenação, que é multivariada, etc. Análise de cluster, enfim. É bastante longo esse aqui, inclusive. Então, essa é uma maneira de você começar a procurar, né, entender qual pacote faz o que você está querendo fazer, tudo bem? Então, se você não fez isso ainda, né, procure já clicar 2 vezes lá para instalar, e enquanto a gente vai conversando um pouquinho mais aqui. Então, como eu disse, já falei isso antes, né? O R é uma programação, é uma linguagem de programação, tudo bem? E ela, por acaso, é implementada, né, num programa também chamado R, tá? É uma linguagem e ao mesmo tempo é um ambiente de programação com o mesmo nome, R. Então, o R, a gente vai chamar essa linguagem de uma linguagem orientada ao objeto, que é uma família de linguagem de programação, na verdade, né? A gente tem outras, por exemplo, Python, o MATLAB funciona dessa forma também, que são, nesse tipo de linguagem de programação, o que você faz é basicamente criar e manipular objetos, tudo bem? Então, por exemplo, quando você importa alguma coisa para um conjunto de dados externo, né, a sua planilha lá, com seus dados, para dentro do R, ela fica guardada dentro do R num objeto. Então, você tem que dar um nome para isso, inclusive, né? Então, toda vez que você quer chamar essa matriz de dados, você tem que usar o nome desse objeto. Então, isso te dá um certo controle, né, muito maior do que você tivesse num programa chamado de point and click, né, um programa que você vai lá e dá clique nos botões, porque você tem que saber exatamente o que você quer fazer, né? E aí, às vezes, você tem que fazer, inclusive, vários passos, você tem que entender exatamente o que são esses passos, né? E isso também, enfim, vocês estão aqui, óbvio que vocês estão interessados no assunto, mas é legal entender por que a gente precisa saber disso também, né? Por que um biólogo precisa conhecer uma linguagem de programação? Hoje em dia, por exemplo, se você está na área de bioinformática, isso é praticamente impossível você lidar hoje com bioinformática sem saber pelo menos umas 2 linguagens de programação, tá? Vou dizer, sei lá, o Perl e Python, sei lá, uma coisa parecida com isso, ou talvez 3, né? Se você lida com ecologia, evolução, no mínimo você precisa conhecer o R. Então, assim, várias áreas da biologia já estão ficando um pouco mais dependentes da linguagem de programação. E além disso, principalmente no caso de ecologia e evolução, né, que é a minha área, a gente tem que quando novas análises, novos métodos são criados, os autores eles publicam um artigo, né, descrevendo essa análise, esse método, só que implementam isso num pacote do R, um daqueles 17.000 lá. Então, para usar, se você quer usar aquilo com o seu conjunto de dados, você tem que ir lá e instalar o pacote, no caso, no R, né? Então, é legal você saber como pelo menos, ter mexido alguma vez, né?
E aqui, inclusive, a gente tem um artigo, que é uma série, na verdade, da PLOS, que é chamado 10 Simple Rules, né? Então, tem 10 Simple Rules para várias coisas, na verdade. A gente vai usar, inclusive, outros artigos dessa série. E aqui eu queria ressaltar que esse aqui são algumas regrinhas, umas dicas, na verdade, para como biólogos podem aprender a programar. E é óbvio que ele não fala só do R, ele fala sobre outras linguagens, mas aqui ele ressalta, né, as principais características, né, onde você consegue ter documentação, tutoriais e comunidades, inclusive, de ajuda, né? E aqui também a gente tem uma reportagem da revista Wired, vocês devem ter ouvido falar já dessa revista, que você quer ser um biólogo, melhor aprender a programar. Essa é uma reportagem, né, de 2017, mas ela é válida até hoje. E a gente também tem alguns livros especificamente para biólogos, né, para computação, para ensinar a programação, como esse aqui. Esse é um dos, né? Então tá cada vez mais importante você sendo biólogo, se você quer ser bem sucedido, você pelo menos aprender um pouquinho de programação. Isso aqui é um começo, né? Óbvio, né? Não vou ensinar tudo aqui porque é uma disciplina só na graduação. E além disso, se você ainda não se convenceu, eu queria te mostrar um trecho que a gente encontra no site, né, do Nick Gotelli, que é um dos autores do livro que a gente vai usar, inclusive, né? Então, lá no site dele, a gente encontra um trecho que ele deixou assim, né? Para estudantes entrando no meu laboratório, eu coloco um prêmio, né, em habilidades quantitativas. Criatividade intelectual, trabalho duro e independência. Eu não estou interessado em estudantes que tenham uma abordagem casual, né, para pós-graduação. Ele estava falando para estudantes de pós-graduação, mas também vale para vocês aqui na graduação. Ou tem aplicado, né, para trabalhar com ele porque eles gostam de morar em Vermont, que é onde ele fica. Então, que tipo de habilidades que ele está falando? Que ele trabalha com ecologia de comunidades, quais os tipos de habilidade quantitativa que ele estava falando, né, na frase anterior. Então, ele continua com o advice, né, com o conselho dele. Então, você deve investir tempo em aprender uma linguagem de programação. Então, R é uma linguagem que eu recomendo. Não existe nada melhor ou mais agradável, nem um jeito melhor, né, ou mais agradável de aprender estatísticas e ecologia do que programação, né? Aquilo que eu estava falando, de que você, para rodar uma análise, né, no R, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Então, enfim, além dessas todas essas características, a gente tem, como eu disse, a gente tem um software gratuito, né? Ele funciona em Windows, Mac, Linux. Você consegue fazer várias coisas, inclusive coisas que estão sendo desenvolvidas ou que acabaram de ser desenvolvidas. Ele faz gráficos muito bonitos, como a gente vai ver no ggplot, né? Ele tem uma comunidade de usuários bastante grande, que inclusive é onde a gente vai tirar a nossa ajuda, né? Se você está lidando com um software pago, né? Imagina, você compra um Windows, né? O Office. Se der algum problema, você pode pegar lá o 0800 e ligar para a Microsoft e reclamar: não estou conseguindo aqui imprimir um documento. Como você faz isso para um software, no caso de um software gratuito, que não tem um 0800 para você ligar, né? Você usa justamente aquelas listas de e-mail, né? A gente vai falar também sobre o Stack Exchange depois, que você coloca essa pergunta e a própria comunidade dá esse suporte, né? Inclusive, o R, além de ser gratuito, ele tem uma particularidade, que a licença dele ele permite que você pegue, né, o R e construa uma plataforma comercial, inclusive venda isso depois, né? A gente tem alguns casos, como no caso da Oracle, eles têm uma versão do R turbinada, né, que eles deixam disponível lá para baixar, inclusive, e a Microsoft também. Então, se você não quiser essa versão que a gente viu lá, você pode entrar nesses dois sites aí e baixar essas versões turbinadas, né? Então, tudo bem, vamos lá, vamos começar
um pouquinho sobre o workspace a área de trabalho do R, né? Uma parte, né, eu já falei que é uma linguagem de programação orientada ao objeto. A gente já entendeu o que é isso. Mas também uma outra característica dela é que é uma linguagem interpretada. O que eu quero dizer com isso? É uma linguagem que, quando a gente está lidando com programação, a gente fala assim, que é a linguagem de máquina e a linguagem que a gente consegue entender. Então, a linguagem que a gente consegue entender são palavras, né, que são encadeadas e, por exemplo, aqui, faça uma passa, né? Então, você tem um verbo, né, uma frase que tem uma certa estrutura. Então, no caso da linguagem de programação, a gente tem que lidar com ela de uma forma, ou a gente tem que passar informações, instruções, e o computador vai executar isso. Então, quanto mais próxima da linguagem de máquina, que é aquela linguagem 0 e 1, é o código binário que o computador consegue entender, mais rápida ela é. Só que é mais difícil também da gente programar, tá? Porque ela é mais distante da nossa linguagem. Então, por exemplo, o C é uma linguagem que é mais próxima da linguagem de máquina, só que ela é bem mais difícil do que o R. O R, ele já é uma linguagem interpretada. O que eu quero dizer? É bem fácil da gente entender, tá? Só que ela é mais distante da linguagem de máquina. Isso faz com que ela seja um pouco mais lenta do que outras linguagens de programação, tipo C, C++, tá? No nosso caso aqui não vai fazer tanta diferença, mas se você está lidando com um grande conjunto de dados, aí começa a fazer diferença. Então aqui a gente vai ver que tem dois símbolos, né, no nosso prompt, tá? Que é esse símbolo de mais aqui, de maior, né? E o símbolo de mais. Então quando você está lidando com o prompt e você encontra esse símbolo aqui de maior, isso quer dizer que ele está pronto para receber alguma instrução. Se você encontra esse maisinho, quer dizer que está faltando alguma coisa. Vamos ver como é que isso funciona? Então aqui eu tenho o R aberto, né? Já cliquei 2 vezes lá e abriu. Talvez no seu seja diferente, porque aqui eu estou lidando no Mac, né? No Mac OS. Então aqui, olha só, tem um cursor piscando, né? Olha aqui. E tem o meu sinalzinho de mais. Então eu consigo, aqui está dizendo para mim que eu consigo fazer alguma coisa, né? Olha só. Se eu fizer algo assim, ele vai dar um erro, né? Se eu colocar algo assim, aí ele já vai me mostrar um mais, porque justamente eu abri um parênteses e não fechei. Tudo bem? O ESC para voltar. Então, esse é a cara do R. Tudo bem? É uma coisa que não tem onde você clicar, tá? Você precisa digitar para mexer nele, né? Então é assim que a gente vai lidar com o R, só que a gente vai, para essa disciplina a gente vai usar bastante, não, a gente vai usar só o RStudio. Então eu abri isso aqui só para vocês entenderem ou verem como é que é, vocês podem também, no caso de vocês aí, abrir só para ver como é que ele é. Uma maneira da gente começar a entender o que está acontecendo é digitar get wd, tá? Essa é uma função, tudo bem? Que é uma palavra seguida de um parênteses, né? GetWD é Get Working Directory, né? Eu quero que você me dê o diretório de trabalho. Quer dizer, isso aqui vai me dizer aonde está a pasta onde o R vai buscar os arquivos se eu quiser importar alguma coisa, tudo bem? A gente vai aprender mais pra frente como importar arquivos. Só que a gente vai precisar dizer, né? Sempre trabalhar na pasta onde esse arquivo está. E aí a gente precisa entender primeiro onde é essa pasta, onde está o diretório de trabalho. Então o que eu recomendo? A partir de agora, faça uma pasta no seu computador, né, para esse curso, né? Deixe todo o material que você tem nessa pasta. E o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o diretório de trabalho para essa pasta. E aí sempre que você iniciar um conjunto de análises novas, imagina que você está fazendo um TCC, aí você vai lá e cria uma pasta, TCC, né? Aí você tem lá você terminou o TCC ou vai fazer um PIBIC. Aí você tem lá uma outra pasta, PIBIC, tudo bem? Sempre faça isso, sempre crie pastas separadas para cada objetivo, para cada conjunto de análise, tá?
E aí o que a gente vai fazer é entrar aqui no arquivo e mudar de, no caso do Windows, né? O meu vai ser um pouquinho diferente. Workspace, né? Aqui, Change Working Directory, tá? No caso do Mac, né? Se você estiver usando o Mac. E você encontra aqui a sua pasta. No caso do Windows, você tem que entrar em arquivo, mudar de, tudo bem? Então essa aqui é a cara do, como a gente já viu, né? A cara do R. No caso da direita aqui a gente tem deixa eu, acho que eu deixei. Você tem um script, a gente vai ver isso já, tá? E a gente chega, inclusive, finalmente no RStudio. Então aqui, qual que é a vantagem? Como eu disse, é um IDE, né? Um ambiente gráfico, né? Integrado. Então aqui a gente tem o R, que é essa parte aqui de baixo, e aqui a gente tem o nosso script em cima, e junto dele a gente tem o acesso ao workspace. Então aqui, por exemplo, a gente tem o nome e o tipo do objeto que está gravado no workspace, o history, que é o histórico de linhas de comando que a gente tem, os plots já aparecem aqui, os arquivos da minha pasta de trabalho. Então isso facilita bastante, né? O nosso trabalho, e por isso que a gente vai lidar com ele. Então vamos ver a cara dele. Olha só, esse aqui é o meu RStudio que eu vou usar aqui. Então mesma coisa, ó, vou ter aqui o R, que a gente acabou de ver, mesma coisa, lá tem o prompt, né, o cursor piscando e o meu símbolozinho de maior. Aqui eu tenho o meu script que eu abri, e aqui eu tenho os arquivos, né, que eu deixei aqui nesse meu diretório. Aqui os plots, os pacotes que eu tenho instalado, né, o help, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Enfim, várias outras coisas que a gente vai explorando aos poucos. O RStudio ele tem algumas vantagens, principalmente com quem está começando. Uma delas é o que é justamente essa característica, que é o Tab Completion. O que é isso? É quando você começa a digitar uma função e você aperta Tab, né, ele vai te dar umas, nesse caso aqui, né, tem várias ou funções ou objetos, né, e ele vai te dar uma opção para você completar. Então você não precisa digitar todo o nome da função ou do objeto. Você simplesmente seleciona aqui e ele já completa para você. Isso é legal porque evita erros de digitação. E sempre às vezes tem algum erro, né? E você vai ver, às vezes é um i faltando, alguma coisa faltando no nome daquele objeto. E isso aqui diminui, né? Uma outra coisa também... que é legal no RStudio são esses projetos. O que é isso? Lembra a história que eu falei de você mudar o seu diretório de trabalho, né? Você pode ter feito aquilo lá que eu pedi para você, na verdade eu queria que você fizesse. Mas uma outra forma de fazer isso é criando um projeto no RStudio. Então se você vier aqui em cima, tá vendo? Project, aí você clica, aí criar novo projeto, aí vai aparecer essa telinha, né? Então você pode colocar aqui, ou você cria um novo projeto numa nova pasta, ou você cria um projeto numa pasta que já existe, né? Se você criou a sua pasta e colocou o seu diretório de trabalho, como eu pedi lá nos slides anteriores, você pode clicar aqui, aí você vai lá e encontra a pasta. Ele vai criar um projeto. Qual que é a ideia aqui? É que você vai ter uma lista, no fim das contas, uma lista de projetos, em que você consegue navegar, simplesmente mudando o projeto, você muda o diretório de trabalho, e aí vão estar todos os arquivos relacionados àquele diretório de trabalho já naquela pasta. Você já, inclusive, se você tem alguns scripts abertos, eles já aparecem, né? Então fica muito fácil de você navegar entre diferentes projetos, né? Entre diferentes análises. Isso aqui é aproveitar, por exemplo, uma análise do PIBIC no seu TCC. Então você vai lá e se você clicar aqui, ele vai aparecer uma lista, né? Então isso facilita bastante. Já falei do Tab Completion. Tem uma outra ideia que são os snippets, que são uma coisa bem legal. A gente vai exercitar isso também. Você pode clicar lá, se você já está com o RStudio aberto,
você pode clicar aqui em cima, né, na parte do script e digitar TS. Pode fazer isso agora aqui, inclusive. Vamos clicar aqui, abrir um script novo. Se você digitar TS e apertar Tab, vai aparecer aqui snippet, né? Ele tem uma explicaçãozinha do que é. Se você apertar, ele já vai escrever, ele vai colocar um símbolo num jogo da velha, e vai escrever a data e o horário do dia de hoje. A gente vai usar bastante isso, tá? Porque eu vou ensinar para vocês que justamente uma boa prática quando você está documentando o seu script é colocar a data que você fez essa coisa. Então isso facilita muito, né, a nossa vida, né, no RStudio. Então tá, a gente vai parar por aqui, né? O que eu quero é que vocês comecem trabalhando na apostila, tá? Então, se você já baixou aquela apostila lá do site do R, ou se você já pegou esse material lá no Moodle, eu quero que você abra essa apostila, que é justamente essa aqui, né? A gente tem aqui um pequeno material, inclusive já em primeira mão a gente está atualizando essa apostila, tá, pessoal? Ela está um pouquinho velha já, né? 10 anos, completa 10 anos agora, em agosto, né? Desculpa, em abril de 2021 ela completa 10 anos. Então a gente resolveu finalmente atualizar, então a gente vai liberar, na verdade, um livro em português sobre o R, que é de longe assim o livro mais completo que eu já vi em português, né, sobre o R, que vai ter o conteúdo dessa apostila e muito mais coisa, tá bom? Fiquem de olho aí. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem vai nessa parte aqui, que é a página 9, ou se você quiser clicar aqui direto, né? Então tá lá, baixando e instalando a versão base do R. A gente acabou de falar sobre isso, eu expliquei tudo, né? Você pode recapitular isso aqui. Aqui também tem algumas, se você ainda não se convenceu, né? Aqui tem mais argumentos do porquê usar o R. O Workspace também tem uma explicação um pouco mais detalhada do que eu falei na aula, e o GetWD, inclusive. Lembre que esse símbolo aqui, você não precisa digitar ele, tá? Ele já aparece aqui, tá? Então, se você quiser digitar alguma coisa, é só digitar GetWD, tudo bem? Então, aqui no caso, ele vai estar mostrando para mim que é o meu diretório de trabalho aqui, tá numa pasta chamada intro R grade. Eu quero que você leia toda essa parte, né? A gente pode voltar na página 9. É legal se você quiser dar tem alguns detalhes, claro, que eu não falei de tudo, né? Esse citation, por exemplo, eu não falei ainda. Sugiro que você leia. E aí eu queria que vocês começassem a falar, lerem e entenderem essa parte aqui, tudo bem? Então eu vou explicar brevemente, mas eu queria que vocês lessem isso aqui. E aí eu quero, tá vendo que tem essa parte aqui, um vetor, tá explicando o que é um vetor, e aí tá dizendo para vocês, né? Isso aqui são todos exemplos, então eu queria que vocês digitassem isso aqui, tá? Não copia e cola, tá? Porque vai dar erro. Então tá vendo que tem acento aqui, vai dar erro. Então pega, por exemplo, um A. O que é um A, né? E aqui tem uma setinha, né? Então digita A, né? E esse sinal de menor, o hífen e 1. E aí vai dando enter no seu script, tudo bem? Faça isso, ele vai explicar vários vetores de caractere, vetor lógico. Vamos voltar lá. Além disso, tem uma parte também na apostila que é operações aritméticas básicas. É justamente esse aqui, operações aritméticas básicas. De novo, vai ter mais exercícios aqui, vocês vão entender também que o R pode ser usado como uma calculadora. E aí eu queria que vocês entendessem isso também, né? Digitem isso e vejam o que acontece, por exemplo, esse B. B dividido por 4, o que acontece, né?
a gente vai ter algum erro aqui, né? Eu queria também que vocês entendessem por que deu erro, enfim. Então, depois que vocês assistirem esse vídeo, leiam, né? Da página 9 até essa página 16 aqui. Ainda não entre nisso aqui. Então, vamos entender o que são esses tipos de objetos. Lembra, o R é uma linguagem de programação orientada ao objeto. Então, como eu disse, a maneira como você lida com o R é criando e manipulando objetos. E aqui a gente vai ter 5 tipos de objetos dentro do R. Então, a gente vai ter a função, é um tipo de objeto, tá? Um vetor, a gente tem vários subtipos de vetor, né? Vetor de caracteres, lógico, numérico. A gente vai ter uma matriz, também um outro tipo de objeto, um data frame e uma lista, tá? São esses 5 tipos. Então aqui a gente tem uma ideia um pouco mais visual sobre eles, né? Então o vetor é uma coisa unidimensional. Então é sempre uma única sequência, né? 1, 2, 3, A, B, C, tá? É sempre uma sequência só. Se a gente juntar vários vetores, a gente pode ter uma matriz. Então a gente vai ter uma matriz nada é do que um vetor bidimensional, né? Então a gente vai ter A, B, C, né? 1, 2, 3 e assim por diante, né? A gente pode combinar aqui linhas e colunas. Um data frame é parecido com uma matriz, só que a diferença é a matriz sempre vai conter um único tipo de objeto. Então sempre números, sempre caracteres. Enquanto na data frame a gente vai ter ou pode ter, né? Uma mistura de tipos de objetos. A gente pode ter vetores numéricos junto com vetores lógicos, né? Verdadeiro ou falso. Esse tipo aqui, o array, já é um pouco mais... não é tão comum assim, é bem mais incomum, mas ele é utilizado para alguns tipos de dados, né? Por exemplo, para quem trabalha com morfometria geométrica, aí você vai usar bastante um array, que é basicamente uma matriz tridimensional. E a gente tem uma lista, né? Uma lista é o objeto mais versátil, porque ele pode juntar, ele pode ser a união de vários tipos de objetos, tudo bem? A gente pode ter uma lista que é composta por um vetor, 2 matrizes e um data frame, tudo bem? Então, como eu disse, um vetor também ele pode ter vários tipos, né? Ele pode ser um vetor de números inteiros, nesse caso ele é um integer, né? Se o seu número tiver uma vírgula, né? O R entende isso como um double, né? Essa é uma maneira do R entender, como ele chama esses números quebrados, né? Também pode ser um vetor de caracteres e um vetor lógico, quando tem só true, falso, verdadeiro, falso, tá? A gente pode ter uma lista juntando tudo isso, né? Enfim, a gente vai ver isso daqui para frente. E aqui de novo a mesma representação, né? O vetor é sempre uma dimensão só. Se a gente mistura, né? Vetores de 2 dimensões, então a gente pode ter uma sequência de informação aqui, aqui nesse caso a gente tem uma matriz. Só que uma matriz é sempre de um tipo de objeto, sempre numérico, sempre de caracteres, etc. E um data frame ele pode misturar, né? Diferentes tipos de objetos, que é de longe o tipo de objeto que a gente vai usar mais, é o mais comum. Tudo bem? Então a gente para por aqui. Façam aqueles exercícios lá, como eu disse, né? Só da página 9 até a página... então vem até aqui, porque usar... Desculpa. Aqui, introdução ao ambiente de programação, né? Leiam todo esse material e trabalhem nessa parte aqui. Digitem nisso, né? De novo, não copiem e colhem. Digitem, né? E vão dando enter e aí vão entendendo como é que isso tá. Por exemplo, aqui eu quero que você simplesmente faça isso, né? Vetor numérico A1. O que quer dizer isso? Quero que você digite assim, né? Eu tô 1, né? Se você estiver lidando com o RStudio, você pode colocar o Alt e o hífen, ele já faz essa setinha, né? Só que aqui o que eu estou fazendo? Eu estou digitando
direto no console, tá vendo aqui? Console, inclusive. Eu não quero que você faça isso, eu quero que você digite no script, porque lembra, uma parte da avaliação é justamente esse script. Então eu quero que você digite aqui A1, Enter. No caso aqui, se você está lidando com no Windows, Ctrl Enter, né? E aí o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Tá vendo? Aqui ele fez o que você fez, né? E aí, fez o que você mandou e de novo está piscando aqui o cursor, dizendo que ele está pronto para receber uma nova, um novo comando. Nesse caso, o que eu quero? Né? O que ele quer dizer? Aqui você acabou de criar um objeto chamado A. Tá? E você atribuiu um número 1 a esse objeto. Então, o que eu quero? Que você entenda que agora, se você digitar A e der Command Enter no caso do Macintosh, ou Ctrl Enter no caso do Windows, se você digitar, ou simplesmente colocar o cursor aqui, digitar A e apertar Enter, ele vai exibir 1, porque ele vai exibir o conteúdo do objeto A. Tá? E esse A aqui, vocês concordam comigo, vocês vão ver lá a definição, mas esse A é um vetor numérico, tudo bem? Só que ele contém uma única unidade, um único elemento, né? Que é o número 1. Tá? Então sigam fazendo isso, esses exercícios aqui, vocês vão criar uma sequência de números e tal, e aí a gente se encontra no próximo vídeo.